Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. Hoje nós temos um tema muito interessante. Corpo carnal não entra no céu. Assista esse vídeo até o final que você entenderá. Existe um número incontável de pregadores do sistema religioso ensinando em suas denominações que as pessoas serão ressuscitadas depois da morte. Eles pregam que Cristo vai voltar e ressuscitar o corpo carnal das pessoas e levar para o céu. Mas você precisa saber que isso não vai acontecer. E por que não vai acontecer? Porque é isso que está escrito na Bíblia. Mas para começar, eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário. Saiba que Cristo cumpriu e consumou o seu propósito na cruz. Nós não podemos ficar esperando acontecer novamente uma ressurreição que já aconteceu e que na verdade foi espiritual. Portanto, entenda, a nossa carne após a morte voltará ao pó. Ela não serve para nada. A única coisa que Deus quer de nós é o nosso espírito, porque pertence a Ele. Antes da cruz, quando a pessoa morria, o seu espírito ficava preso no Hades, esperando o dia do julgamento, o qual aconteceu nos anos 70 depois da cruz. Cristo libertou os espíritos que estavam presos, julgou e ressuscitou os seus escolhidos na cruz. Saiba que Cristo derrubou o templo conforme ele tinha prometido, quando disse que derrubaria e reconstruiria em 3 dias. Isso significa que ele, derrubando o velho pacto, que era a aliança feita com Moisés, ele finalizou o que começou na cruz. Acabou com o velho pacto e introduziu o novo pacto, que é a graça. Então entenda, o templo caiu nos anos 70 e com ele a maldição da lei. E daí em diante o reino de Deus iluminou a terra. A partir dos anos 70, quando morremos, iremos direto a Deus com um corpo incorruptível. Veja o que diz Mateus 22, versículo 30. Diz o seguinte: na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Portanto, a carne não entra no céu. Seremos corpos espirituais, como os anjos. E não sentiremos fome, dor ou emoção, pois seremos corpos espirituais e no céu não é lugar para corpo carnal, que tem emoções e desejos doentios. Veja o que diz o versículo 31. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Será que você, meu amigo, abriu o seu entendimento agora? O que diz o versículo acima? Diz que Deus não é Deus de mortos. Abraão, Isaque e Jacó morreram, assim como eu, você e todo humano irá morrer um dia. E quando se morre, pronto, acabou. Deus não será mais o Deus de um corpo carnal morto. Ele é Deus do nosso espírito, que está vivo, e estará com ele para sempre. Como ele prometeu, teremos a vida eterna, com o corpo glorificado em Cristo. Dizer que o corpo de carne vai ser ressuscitado e vai ser levado ao céu é uma tremenda falta de entendimento. Nenhum homem jamais entrou ou irá entrar no céu, senão o Filho de Deus, Cristo Jesus.
Veja o que diz João 3, versículo 13. Diz o seguinte: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Saiba então que o lugar da carne é aqui. A terra é seu lugar. E o lugar do Espírito, após a morte da carne, é o céu. A carne e o Espírito se separam um do outro e seguem para lugares diferentes. Em João 6,63 diz o seguinte: O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Portanto, meu amigo, viva a sua vida da melhor maneira possível, pois a vida é uma só para a sua carne. Quanto à outra vida que eu espero, que é a vida eterna do seu Espírito, faça por merecer, crendo plenamente que pela graça sois salvos. Veja o que diz Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Saiba então que Adão matou o espírito do homem e Cristo, na cruz, ressuscitou a todos novamente, dando vida ao espírito de toda a humanidade. Então veja que a ressurreição que Cristo trouxe aos homens não foi a ressurreição da carne, foi do espírito, transformando-os em corpos celestiais. Veja o que diz 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22. Pois como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Mas como sabemos que seremos vivificados? É simples, pela fé. E se você está fazendo a vontade de Deus, como todo escolhido faz, e se você segue o que Cristo ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, então você está no caminho certo. Veja o que diz 1 João 3, versículo 14. Diz o seguinte: Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então veja, é bom saber que se você guarda mágoa, deseja o mal para o teu próximo, o teu espírito já está morto, porque quem não quer o bem do próximo também não o ama. E quem não ama o seu próximo está morto. E quem está morto não terá a vida eterna, que é a salvação do espírito. Então creio que você entendeu e ficou bem esclarecido que a carne não entra no céu. O que entra é o espírito. Portanto, por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.